vamos lá. Só lembra de digitar a gravata também. Quer que eu troque o lencinho ou não? Não, o lencinho não tem problema. Sorria com alegria, mais uma edição do quadro Ravsani Responde. Muitas perguntas estão chegando, tanto pelo direct do Instagram, as caixinhas de pergunta, comentário de vídeo no YouTube, mas chegou uma pergunta interessante relacionada à festa de Shavuot que se aproxima. É a pergunta do seguidor Léo Michan. Rabino, o que a Kabbalah nos ensina sobre comermos laticínios na festa de Shavuot? Vamos explorar. Bom, vou responder para você, porque realmente existem muitas explicações. Para quem não está entendendo, Shavuot se aproxima. Shavuot, já explicamos o que é a festa que celebra o recebimento da Torá, a outorga da Torá, os 10 mandamentos, toda a Torá escrita, toda a Torá Shebe'al Peh, toda a explicação oral, tudo Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai, transmitiu isso para Yoshua, Yoshua para os Kenim, para os anciões, Kenim para os Neviim, para os profetas, Neviim Le'anshei Knesset Hagdolah, para os sábios da grande assembleia, e isso de rabino para aluno, de mestre para aluno, de mestre para aluno, de mestre para aluno, até que a Torá foi compilada, a Torá Shebe'al Peh foi compilada pelo Rabi Yehuda Anassi, o grande príncipe, Rabino Yehuda Anassi, o líder. Ele registrou, mesmo que a Torá oral, inicialmente ela foi outorgada para ser transmitida oralmente, proibida de ser escrita, mas ele percebeu que se não se escrevesse, se não se registrasse, ela se perderia. Então ele escreveu o mínimo possível, compilou os 6 volumes das Mishnayot, Shishá, Sidrei Mishnah, e posteriormente o Talmud, que são as Gemarot, que explicam os textos das Mishnayot e se ocupam em alinhar as contradições entre as Mishnayot e as Braitot. Toda a Torá Shebe'al Peh foi concluída no Talmud, e depois os Rishonim, os Achronim, os comentaristas, até chegarmos na lei judaica com o término do Shulchan Aruch, pelo grande Rabino Yosef Karo, que, se baseando na maioria, ele trouxe a Halachá, a lei judaica na prática. Só que a Torá é eterna, a Torá é infinita, e sempre nós podemos extrair e trazermos novidades, e trazermos Hidushim e novas visões, mas todas essas visões, todas essas maneiras de enxergar e de extrair uma maneira, uma explicação, tudo isso Moshe Rabbeinu já recebeu lá atrás, no dia da festa de Shavuot. E neste dia existe um costume de comermos alimentos derivados do leite. E é isso que você quer saber, o que a Kabbalah fala sobre esse costume, e eu vou explicar para vocês. Como nós ficamos a noite inteira em claro estudando Torá na noite de Shavuot, você pode aproveitar essa noite para estudar uma sugiá da Gemara, estudar uma passagem bonita do Humash, acompanhado de um sorvete com calda de brigadeiro doce de leite. Sim, nós ficamos a noite inteira estudando Torá, e na manhã, na reza de Shacharit, a leitura da Torá da festa de Shavuot é a leitura de Aseret Adibrot, dos 10 mandamentos. Não deixe de ir na sinagoga. Você já vai estar lá estudando. Não deixe de se concentrar nesse momento e receber a Torá novamente, se comprometer com esse manual de instruções do fabricante lá em cima, para que a nossa vida seja uma vida repleta de significado e para que a nossa missão fique cada vez mais clara e que as nossas vitórias sejam colecionadas com muita alegria. Bom, voltando para a sua pergunta, você quer entender o porquê e quais são os motivos que a Kabbalah traz relacionados a este costume de comermos laticínios derivados do leite na festa de Shavuot? O motivo mais famoso é que quando o povo de Israel recebeu a Torá... Estão me ligando aqui. Tá bom, pausou, atendeu? Pausa. Mas eu não posso atender agora. Então vamos fugir. Se é urgente... Peraí. Estava falando com um amigo meu que é policial federal e ele me falou o seguinte, depois do dia 13, 14 e 15, ele falou que vai vir o dia 16, 17 e 18. Então vocês ficam atentos aí a esse detalhe, tá? Só repassar. Um motivo mais famoso é que quando o povo judeu recebeu a Torá, eles receberam todas as leis da Torá.
E uma das leis é a Shritá, são as leis de Kashrut, o abate do animal, salgar a carne, os animais que nós podemos ingerir, os sinais de pureza nos animais, a dieta kasher. E todas essas leis, a partir daquele momento, entraram em vigor. Então, toda a carne que eles tinham, com os utensílios e as panelas que eles possuíram, não eram mais kasher naquele momento. Era necessário trocar todos os utensílios e providenciar todo o abate, toda a kashrut precisava ser implementada. O que restou para eles comerem, senão alimentos derivados do leite? Esse é o motivo mais básico. Já o grande rabino, o cabalista, o Rabi Tzadok HaKohen Lublin, ele escreve o seguinte: Aminhag lechol machalei chalav bematan Torah, no dia da outorga da Torá, que a chalav yonkim shdeaem, o neném, ele mama o leite dos seios da sua mãe. Veikar kabbalat haTorah hu leakir noten haTorah shemimeno yonek hakol. Nós também, quando estudamos a Torá, nós estamos reconhecendo o autor da Torá, quem nos deu esse presente. E nós estamos nos nutrindo, como o neném se nutre do leite da sua mãe, nós também estamos nos nutrindo com a luz da Torá, diretamente do Borei Olam, do Eterno. Mais um motivo, a Kabbalah escreve que a gimátria, a numerologia da palavra halav em hebraico, qual é? 40. 40 dias que Moshe Rabbeinu, que Moisés ficou lá em cima no Monte Sinai e estudou toda a Torá para nos ensinar. E também a Kabbalah escreve que são 40 gerações, desde o Ma'amad Har Sinai, desde a outorga da Torá no Monte Sinai, até a geração de Ravina e Ravashi que escreveram a Torá oral, o Talmud. Então, é a união da Torá escrita com a Torá oral. 40 é a numerologia da palavra halav, leite, em hebraico. Mais um motivo, o grande cabalista, o autor do livro Bnei Soschor, ele escreve o seguinte: Minhag Avoteinu Torá, um costume dos nossos antepassados se transforma em Torá para nós. E o costume é comer Machalei Halav Bechag HaShavuot. Por que comer laticínios na festa de Shavuot? Ele traz o seguinte: Halav romez lechesed. O leite simboliza o chesed, a bondade. Assim escreve o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. E ele traz o pasuk: Veine lehagid baboker chasdecha. Reconhecer nas manhãs a sua bondade. As iniciais de lehagid, lamed, baboker, beit, chasdecha, het, formam a palavra halav, leite, que simboliza a bondade, a compaixão, uma das características mais marcantes e presentes na qual o Criador se relaciona com a sua criação. Vai. 3, 2, passa. E mais um motivo aqui, é uma fonte da Kabbalah, que nós leachilat machalei halav bechag HaShavuot. Por que comemos laticínios na festa de Shavuot? Muskar kvar besifrei Arishonim, no livro dos Rishonim. Eles escrevem o seguinte, no Sefer Kolbo: Oto Riber Echad min Arishonim, um dos Rishonim escreveu esse livro, e o registro é o seguinte: Na'agu lechol dvash vechalav bechag HaShavuot. Nós costumamos comer leite e mel na festa de Shavuot, lechol dvash vechalav. Mipnei haTorah shenimshala ledvash vechalav. Porque a Torá, ela é comparada ao leite e o mel. Como está escrito no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, escrito pelo rei Salomão. Dvash vechalav tachat leshonech. O leite e o mel debaixo da sua língua. Ou seja, a Torá é comparada com o leite e com o mel. Com o mel eu entendo porque a Torá é doce. As palavras da Torá trazem doçura para as nossas vidas. Mas qual é a semelhança da Torá com o leite? Falamos. O leite é o alimento do neném.
O neném, ele toma o leite de manhã, ele toma o leite de tarde, ele mama de noite, de madrugada. E no dia seguinte, ele mama de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E ele não enjoa desse leite. Por anos. Da mesma maneira, a Torá é comparada com o leite. Nós precisamos estudar a Torá dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não podemos passar um dia das nossas vidas sem estudar a Torá. Esse é um dos motivos que existe fuso horário, porque enquanto em um país estão dormindo, no outro país já as pessoas estão acordadas e já estão estudando a Torá. O mundo não pode ficar um instante sequer sem o estudo da Torá. Se você está estudando a Torá agora, pode ser que o mundo está existindo em mérito do seu estudo. Assim está escrito. Se o meu pacto não for estudado, Yomam Balayla, dia e noite, o mundo volta para o que era. Era tudo vão e vazio. E a escuridão na beira do precipício. Então a Torá, ela dá vida e ela sustenta o mundo. Porque a Bota escreve sobre 3 pilares o mundo se sustenta, um deles é a Torá, o estudo da Torá. Então ela é comparada com o leite porque o leite é o alimento do neném e o neném não enjoa do leite. E também nós não enjoamos das palavras da Torá. Sempre é possível extrair algo de novo, sempre é possível extrair algo que nós não tínhamos parado para pensar no ano anterior. Sempre é possível extrair um novo ensinamento. E quando você é pai, você enxerga de um jeito. Quando é avô, enxerga de outro jeito. Quando você é casado, você enxerga de outro jeito. Quando você é solteiro, você enxerga de outro jeito. O momento que você está vivendo faz com que você consiga enxergar um ensinamento único que você não havia enxergado antes. Shivim Panim la Torá. São 70 prismas diferentes que se pode extrair da mesma passagem da nossa Sagrada Torá. Então, meus queridos, essa é a comparação da Torá com o leite. A sede que a criança tem pelo leite é o segredo para o sucesso, não só no estudo da Torá, como em qualquer área da sua vida. Se você tem sede, você vai prosperar. Se você tem sede, você vai vencer. Se você tem sede, você vai realizar os seus sonhos. E o que significa ter sede é fazer o que é necessário ser feito independentemente das circunstâncias, independentemente do cenário. Essa é a verdadeira sede. É você fazer o que ninguém está disposto a fazer. Muitos querem ter sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Mas eu acredito que nós abordamos aqui alguns motivos. A pergunta do nosso seguidor foi essa. Traga algumas fontes da Kabbalah, porque se come leite em Shavuot. E eu trouxe. Então, sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria. E até a próxima edição do Rav Shani Responde. Fui! Ai, o Rabino foi embora com o microfone. Rabino foi embora com o microfone. Rabino!